Graça e paz, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus, essa paz gloriosa possa envolver o teu coração, envolver o seu lar, seus familiares, e que essa semana que está iniciando, que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, que Deus possa ser contigo em tudo aquilo que você vier fazer no decorrer desta semana. Eu quero compartilhar contigo aqui alguns versículos que Deus tem colocado nesse dia no meu coração, né? Foram versículos que falaram comigo e eu sei que vai falar contigo também aí aonde você está. Primeiramente eu quero ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 24 e versículo 25, aonde estão escritos assim, esses versículos, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí Paulo, no versículo 25, Paulo diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo, neste capítulo e versículos aqui, Paulo diz: miserável homem que sou. Quando Paulo ele diz miserável homem que sou, porque ele mesmo, Paulo, ainda que era um servo de Deus, um grande homem de Deus, Paulo era um homem também que tinha suas limitações, né? Porque não há o bom sem defeito. Todos têm defeito. Todos os homens, se ainda estão aqui nessa terra, está neste corpo, têm defeitos. Porque nós pecamos quando nós às vezes falamos, no nosso olhar, nos nossos pensamentos. Nós queremos ser pessoas boas, né? Pessoas sem pecado. Nós queremos ser melhor, como Paulo queria ser melhor. E nós esforçamos, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós esforçamos para isso, para ser pessoas melhores. Mas no versículo 25 Paulo diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, que Jesus Cristo estivesse dizendo, não, Paulo estava dizendo, né? Melhor dizer que Paulo estava dizendo que Jesus Cristo foi uma grande dádiva de Deus, né? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Até então, todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas quando Cristo ele morre ali na cruz do Calvário, ele abre uma grande porta. Ele dá a oportunidade para o homem novamente, o homem que estava destituído da glória de Deus, aceitando a Cristo como teu Senhor e teu Salvador, o homem novamente ele ser colocado nesta glória, que é a glória do Senhor. E eu não tenho palavras para poder descrever o que é a glória, porque a glória de Deus ela é infinita, a glória de Deus ela é maravilhosa, né? Então não temos palavra para poder descrever o que é a glória de Deus. Mas eu tenho um entendimento que quando Cristo ele morre ali na cruz do Calvário, e quando o homem aceita o sacrifício de Cristo, né, da morte de Cristo, aceita Cristo, e começa então, a partir de então, conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, o homem ele então passa a provar o que é a glória do Senhor, né? E a glória do Senhor, como eu disse para os irmãos, ela é maravilhosa, né? Eu tenho falado muito acerca dessa dádiva, quando nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito, que está ali constantemente em nós, nos consolando, nos alegrando, trazendo paz em nosso coração. Nós temos provado de um gozo, e esse gozo é indescrevível, não dá para poder descrever o gozo, que é o gozo do Espírito que está em nós, né? Algo sobrenatural. E é somente quando nós aceitamos a Jesus, ainda que estamos neste corpo de morte, como diz o apóstolo Paulo, que ele mesmo, Paulo, era um homem miserável, que estava sobre o corpo de morte. Porque todos nós, desde quando nós nascemos, nós já nascemos neste corpo de morte, que é esta carne, que é a nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, né? Ainda estamos nela, nós queremos ser melhor, mas estamos nessa natureza ainda. Então Paulo ele diz: miserável que sou, mas ele pega e diz assim: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz que com entendimento ele serve a lei de Deus.
Porque não basta somente nós conhecer a Cristo, mas nós temos que prosseguir a conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? É através da palavra, é lendo a palavra, renovando a nossa mente toda manhã pela palavra. Como o nosso corpo físico ele necessita do cereal para ele se manter, assim é o nosso homem espiritual, o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, ele necessita da palavra, né? Nós temos que renovar nossa mente todas as manhãs, né? Devemos renovar nossa mente, lendo a palavra, meditando na palavra, renovando a nossa mente, para que nós venhamos verdadeiramente provar tudo aquilo que é de bom, para que nós venhamos provar da glória de Deus, como nesta manhã que eu já disse, né? Aí, em João capítulo 3, 36, Jesus Cristo ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, a partir do momento em que você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, né, e crê, não é somente porque muitos crê que Jesus ele existe, que ele veio esse mundo, mas crê, tomar uma decisão de aceitar ele, né, e não somente aceitar, de fazer aquilo que ele ensinou, né, trazendo sobre si as obras da servidão, servindo o teu irmão, teu semelhante, né, amando o teu semelhante como ama a si mesmo. Isso é fazer a vontade de Deus, trazendo sobre si as obras de mansidão que Cristo deixou como exemplo a ser seguido, né, sendo servo, sendo uma pessoa boa, mansa, não sendo intemperante, mas sendo uma pessoa temperada, né, equilibrada. Isso é fazer a vontade de Deus, é prosseguir fazendo a vontade do Senhor, conhecendo as obras que Cristo ele nos deixou, o exemplo que Cristo deixou para ser seguido, né? Porque Cristo ele veio e viveu aqui nessa terra até os 33 anos para poder dar exemplo. E mesmo quando ele ali covardemente ele morreu aquela morte de cruz, Cristo deu um exemplo de humildade, né, para toda a humanidade. Então devemos ser pessoas humildes, devemos ser pessoas temperantes, pessoas mansas, pessoas que servem o teu semelhante, que é bom para com o teu semelhante, né? Então é prosseguir a conhecer a vontade de Deus. Então Jesus Cristo diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Eu estava dizendo para os irmãos que quando nós nascemos, nós já nascemos sobre este corpo de morte. E verdadeiramente, no dia que nós nascemos, nós já nascemos, né, com essa natureza. A natureza do pecado, a natureza de morte, como diz o apóstolo Paulo, e Paulo mesmo diz: miserável homem que sou. E eu quero aqui dar um exemplo, eu quero aqui ilustrar para que você possa entender. Desde o primeiro homem chamado Adão, até o último homem que nasceu, talvez aí um segundo atrás, né? Todos estavam debaixo dessa mesma natureza de morte, de pecado. Todos sofreram o acidente junto com Adão. É como se um grande avião, trazendo a humanidade de todos os tempos, né? Desde Adão até agora, e esse avião caísse, todos morreram. E todos morreram nesse acidente. Mas quando Cristo ele vem nesse mundo e ele morre a morte ali, a morte de cruz na cruz do Calvário, ele abre uma oportunidade para que esses que morreram nesse acidente pudessem ser salvos do efeito da morte, ainda que continuaria no corpo de morte, mas a morte não teria mais poder sobre eles. Então a vida eterna não é no porvir, não é quando você morrer e entrar no paraíso. Não é quando Cristo vir buscar a tua igreja, que a tua igreja encontrar com Ele na nuvem de glória, entrará com Ele para a eternidade. Mas a vida eterna é a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. É por isso que a Bíblia diz que há festa quando um pecador se arrepende e aceita Jesus Cristo. Porque quando nós aceitamos a Jesus, a morte já não tem mais nenhum poder sobre nós, ainda que nós estamos no corpo que foi acidentado, mas nós ressuscitamos para a vida. Tem pessoas que aceitaram a Cristo ontem e hoje está com um dia de vida, simplesmente pelo fato dele ter crido na mensagem da cruz e ter tomado uma decisão no teu coração de seguir a Cristo, de ser parecido como Cristo, de prosseguir a conhecer a palavra de Deus. Essa pessoa
a morte já não tem mais poder sobre ela e ela é colocada em um lugar de glória. Porque até então o homem estava destituído de tudo aquilo chamado glória de Deus. Mas a partir do momento em que ele aceita Cristo como teu Senhor, ele é colocado novamente na glória de Deus. E a glória de Deus é infinita. A glória de Deus é maravilhosa, como eu disse aqui nessa manhã. A glória de Deus é paz, é alegria, é gozo. A paz de Deus, ela é infinita. E ela está em nós. Ela está em nós. É o Espírito que foi colocado em nós. Louvado é o nome do Senhor. Mas olha o que disse Jesus aqui, acerca daqueles que não crer no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não é que a ira de Deus virá sobre eles, mas a ira de Deus permanecerá sobre eles. Porque a ira de Deus nasceu para com a humanidade, na desobediência do primeiro homem chamado Adão. Quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, toda a humanidade comeu daquele fruto junto com Adão, conhecendo agora o conhecimento do bem e do mal. E quero que os irmãos saibam que Deus também tem o conhecimento do bem e do mal, mas não de uma forma experimental, né? Nós passamos a conhecer o mal de uma forma experimental, como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, porque todos nós conhecemos, aleluia, o conhecimento do mal, experimentando na nossa própria natureza, aleluia. Mas graças a Deus que Deus Senhor Jesus Cristo, aleluia, dou graça, como Paulo deu graça aqui no versículo 25 do capítulo 7, dou graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo e morreu, e quebrou o jugo, quebrou as cadeias da morte, aleluia. Agora, aleluia, basta, aleluia, cada um de nós prosseguir, conhecer qual a vontade de Deus. É prosseguir, não é somente conhecer, mas é prosseguir conhecendo qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. João capítulo 5, versículo 24, assim: na verdade vos digo, Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, quando você crê, aleluia, em Jesus Cristo e crê naquele que enviou ele, o Pai que enviou, porque Deus deu o teu Filho, teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus diz assim, aleluia, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Aleluia. A palavra que eu tenho trazido nessa manhã aqui é uma palavra simples, é uma palavra discipuladora, né? Que você possa tomar posse dessa palavra, né? Talvez você que está ouvindo aí ainda não tomou uma decisão de estar aceitando a Jesus como teu Senhor, teu Salvador, ou ainda não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Está aí um tempo oportuno para que você tome essa decisão, né? Mateus capítulo 10, versículo 32, o próprio Jesus diz assim: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que está nos céus. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Aleluia. Porque o poder da decisão está com você, o poder da decisão está comigo. Quando eu tomo uma decisão, a Bíblia diz que há festa no céu, porque eu tomei uma decisão. E agora aquele corpo, aquela pessoa que estava morta, aquele homem que estava morto, aleluia, agora a morte, ela perde todo o poder sobre a vida deste homem. Que hoje a morte venha, aleluia, tomar de 1.000.000 a 0, aleluia, pelo fato de homens estar tomando uma decisão e aceitando a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, né? Nós sabemos que tem pessoas que estão pregando no mesmo instante aqui a palavra de Deus. E esse evangelho ele tem que ser pregado em tempo e fora de tempo. Porque enquanto nós falamos da palavra do Senhor, nós estamos mostrando a oportunidade de pessoas que estão aí debaixo do jugo, da sentença da morte. Essas pessoas, elas saírem debaixo desse jugo e entrar no lugar de glória, como eu disse aqui nessa manhã. E a glória de Deus, ela é maravilhosa. E você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Daquilo que é bom, daquilo que Cristo na cruz do Calvário,
Ele conquistou para nós que estávamos mortos, mas hoje estamos vivos, graças a Deus. Amém? Que Deus possa falar melhor ao teu coração e que você possa ter uma boa semana aí, em o nome de Jesus.